Fala galera da Geral Santista, tudo bom? Evaldo Rodrigues para falar com vocês. Um dia bem complicado, né, para a torcida santista. Ontem o Santos fez uma péssima apresentação contra o nosso maior rival. Praticamente deu adeus à Copa do Brasil. Num dia em que fomos salvos de uma goleada bem maior, placar bem mais elástico. O Santos tinha 12 anos que não levava 4 gols do Corinthians. E ontem um time irreconhecível. O time do Santos é fraco, a gente sabe muito bem que o time do Santos, esse elenco, é fraco, mas ontem estava irreconhecível. Jogadores que vinham jogando bem ontem, jogou muito mal. E o Santos precisa agora juntar os cacos aí para tentar no sábado trazer pontos lá de São Paulo, ou um ponto do empate, ou quem sabe até uma vitória. Mas pela apresentação de ontem é para esquecer. Nós vamos as notas e a gente pode falar um pouco mais do que foi o jogo de ontem. Começar pelo João Paulo. João Paulo, vou dar nota 5, porque apesar de não ver culpa nos gols, mas levar 4 gols num jogo é muito complicado, né? Ele que vinha aí com um aproveitamento muito bom, né, de gols sofridos. Ontem, infelizmente, levou 4 gols. O Lucas Braga, eu vou dar um 4,5 para o Lucas Braga. Por quê? Porque o Lucas Braga ele é um reserva, né, de luxo, na minha opinião, né, um bom reserva. Na ponta, foi colocado na lateral. Eu queria ele na lateral. Eu vi muita gente falando que por que não colocou o Auro, por que não colocou o Auro. Engraçado que o mesmo pessoal que não queria o Auro na lateral reclamando porque que o Auro não jogou ontem, né? Para mim, o Lucas Braga na lateral direita desempenha um papel melhor do que o Auro, mas obviamente que, né, passa muito longe de ser um lateral. Falta fundamento, falta um monte de coisa. O primeiro gol do Corinthians saiu por lá, pela lateral. Mas não dá para dar uma nota menor do que essa para o Lucas Braga. O Eduardo Bauerman, eu vou dar nota 5. A dupla de zaga do Santos ontem, na minha opinião, não foi o problema. O problema não veio das pontas, mas da zaga, mas das laterais. Por isso eu vou dar 5 tanto para o Bauerman quanto para o Kaique. O Lucas Pires eu vou dar 1,5. A gente sabe que é um moleque da base, a gente tem toda a confiança nele, mas ontem estava irreconhecível, péssimo. Uma avenida que eu já tinha falado na live dessa avenida contra o Bragantino, né? O Bustos, que é profissional nessa área com a sua comissão técnica, já deveria ter visto isso, porque o Bragantino fez o que quis por aquele lado ali esquerdo contra o Santos no jogo passado. E ontem, né, novamente os mesmos problemas, né? Lucas Braga completamente envolvido pelo time do Corinthians, não conseguiu atacar, marcou muito mal. Na minha opinião, foi o pior jogador em campo ontem. Por isso eu vou dar nota 1,5 para o Lucas Pires. Uma pena, porque menino da Vila, a gente fica sempre com o coração, né, assim, para não dar uma nota baixa, mas ontem não dá para dar uma nota maior para o Lucas Pires, não. O Rodrigo Fernandes, nota 4, também foi envolvido pela forma do Corinthians jogar, né? O Corinthians veio para cima do Santos e o Santos não sabia sair, não conseguia sair, todos jogando muito mal. O Sandrinho eu vou dar 3,5. Poderia dar os mesmos 4 do Rodrigo Fernandes, mas desequilibrado emocionalmente. Alguns lances chegou para bater no jogador do Corinthians sem bola, desnecessário, poderia ter sido expulso, ter tido um problema muito maior para o Santos. O Zanocelo eu vou dar 2, né? O Zanocelo já não é aquele jogador, aquele craque, mas ontem também estava, além de irreconhecível, sofreu uma expulsão infantil no momento em que o Santos estava fazendo algumas mudanças para tentar melhorar. Eu acredito que naqueles 3-1, nos 3-0, se o Santos faz um gol ali, havia aí uma chance boa do Santos classificar, né? Não vejo nenhum fim do mundo fazer 2-0 no Corinthians na Vila, levar para os pênaltis, ou até mesmo fazer 3-0. A expulsão dele poderia ter trazido um placar muito mais elástico. Então 2 é uma nota assim. Ainda estou sendo bem generoso com ele.
Além do Zanocelo, o Johan Júlio vou dar 4,5. A gente sabe que o Johan Júlio não é nenhum craque também, né? O Bustos fez 3 contratações na época do Bustos, 4, né? O Maicon, que eu acho que o Bustos nem sonhava do Maicon. O Fernandes tem desempenhado um bom papel. O Johan Júlio é aquele jogador mediano, mais esforçado. E o Angulo praticamente inexiste, né? No time do Santos até agora. E o Johan Júlio ontem até tentou, né? Mas também parecia uma barata tonta em campo. Bom, o Léo Batistão, 3. Quase não pegou na bola, né? Muitos falaram que foi falta nele no primeiro gol do Corinthians. Eu queria ver o lance novamente, porque não mostraram, né? Não achei assim na hora do jogo, mas eu queria ver com calma para ver o que aconteceu. De resto, eu não vi o Léo Batistão em campo ontem. O Marcos Leonardo, vou dar nota 3 também. Num jogo de mata-mata, num clássico, ele não pode perder o gol que ele perdeu ontem na cara do Cássio, né? Um centroavante do quilate do Marcos Leonardo tinha que ter tirado aquela bola ali, feito alguma coisa, mas não dava a perder um gol daquele. Eu não ia culpar o Marcos Leonardo ontem, né? Mas por causa desse lance aí, não dá para dar uma nota maior que 3. Além de já não fazer quase nada, ainda perder um gol daquele é muito complicado. Felipe Jonathan, que a torcida do Santos é quase unânime em dizer que não tem mais clima para ele no Santos, vem jogando muito mal. Ontem ele estava vindo jogando bem, não achei, né, que ele jogou mal. E eu dei uma nota 5,5 para ele, que me parece que inclusive foi a melhor nota até agora. No lance do quarto gol, ele poderia ter sido mais duro naquela entrada, mas poderia ter feito pênalti também. E é claro, os jogadores do Santos, todos eles estavam muito inseguros, né? E ele acabou perdendo a dividida para o zagueiro e a bola sobrou ali para o jogador do Corinthians que fez o quarto gol. O Camacho também, quem diria, né? O Camacho ontem conseguiu também ser o melhor em campo junto com o Felipe Jonathan. Olha a situação que chegou o time do Santos ontem na Arena Itaquera, a ponto do Camacho e o Felipe Jonathan ser os melhores em campo. Dei 5,5 para ele também. O Bruninho Oliveira dei 3. O Bruno Oliveira ainda é um jogador em construção, precisa amadurecer. Não dá para esperar que ele faça, que ele entre e resolva, mas também, né, já 2 jogos que ele assim, aparece muito pouco. O Anseco, eu vou dar 4,5 para ele, porque é aquele cara lutador lá na frente, mas também quase não pegou na bola, né? Vou tirar meio ponto dele aí, já que eu costumo dar 5 para quem entra. O Fabian Bustos, eu vou dar 2,5 para o Fabian Bustos, mas vou explicar para você. Fabian Bustos, na minha opinião, ele escalou bem. É o time que todo mundo espera, né? Ele colocou o time que a torcida confia, acredita. Ele não mexeu mal, era o que ele tinha, né? Era o que ele tinha. O pessoal fala que deveria ter entrado com o Auro no lugar do Lucas Braga, mas se entrasse com o Auro, para mim, não ia mudar o resultado e ainda ia vir uma enxurrada de crítica para cima dele. Na minha opinião, eu dei 2,5 para ele, porque ele tinha que ter um plano B. Não pode ver o Santos envolvido daquele jeito, o Corinthians mandando no jogo de meio campo, e o técnico não deu o que fazer. Ele, taticamente, ele tem que ter alguma forma, né? Porque não dá para o time ficar sofrendo daquele jeito e não ter nenhum tipo de reação. Não acho que ele tinha no banco alguém para reagir, não era mudando os jogadores que estavam em campo, e sim taticamente mudar a posição de um jogador ou outro. Então, por causa disso, eu não acho que ele foi mal. Para mim, ele foi muito mal, mas muito mal mesmo, na entrevista pós-jogo. Para mim, ele praticamente cavou a sepultura dele, né? Dizendo que ele queria tirar os 9, por ele só ficava o João Paulo e o Marcos Leonardo no banco. No campo, não dá. Ele que durante o jogo inteiro no banco, ele é uma pessoa muito nervosa, tomou vermelho no último jogo, no de ontem, não sei se tomou um cartão amarelo, mas também estava muito nervoso o jogo inteiro. E na hora de dar uma entrevista pós-jogo, você tem que, né, ser comedido nas palavras. Para mim ali ele perdeu o vestiário, né? Os jogadores, depois quando eles ouvirem falar isso aí, vão ficar chateados. E jogador chateado com o técnico é suicídio. Vamos torcer para sábado ter um bom resultado e vamos lutar pelos 46 pontos para se manter na primeira divisão, que é o que tem. Muita gente falando que o Santos só estava abaixo de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras.
não dá, né? Tem muito, tem alguns times aí, o próprio Corinthians hoje tem um elenco bem mais qualificado que o do Santos, entre outros, entre outros. Então o Santos ele tem que lutar ali, né, pelo meio da tabela no Campeonato Brasileiro. Por muita sorte, se o Bustos conseguir fazer alguma coisa, ou vir é o outro técnico e fazer um excelente trabalho, o Santos pode pegar um Libertadores. E o único campeonato que, na minha opinião, o Santos tem alguma chance é a Sul-Americana. Os adversários são bem mais fracos que o da Copa do Brasil, porém o Bustos tem, assim, não tem dado o mínimo crédito à competição. Eu espero que ele acorde nesse sentido e pense que para a gente não passar o ano em branco, a gente pode ganhar a Sul-Americana. Beleza? Hoje à noite tem live, nós vamos falar um pouco sobre o pós-jogo, esse difícil pós-jogo, mas a vida tem que seguir. Muitos perguntaram se eu estava com vergonha. Eu não estou com vergonha. Quem tem que estar com vergonha é a direção, é os jogadores, o Dracena, que me contrata o Auro e vê um ponta direita na lateral direita e o Auro no banco. Eles que têm que ficar com vergonha. Eu não, eu continuo vivendo a minha vida normalmente. Triste, obviamente, ninguém vai dormir feliz depois de um jogo daquele, mas com vergonha não. Beleza? À noite nós estamos juntos aí para falar mais do Peixão.